Olá, tudo bem? Então, nesta apresentação, mostrarei para vocês algumas propostas referentes à unidade curricular Artes de Rua, que também faz parte, das trilhas de linguagem. Então, eu vou compartilhar aqui os slides e vocês vão observar sugestões para o trabalho com essa unidade. A unidade, curricular Arte de Rua, ela é parte de dois eixos: processos criativos e mediação e intervenção sociocultural, além de ter como perfis docente o professor de arte e o professor de educação física. A ementa desta unidade curricular apresenta os seguintes aspectos: reconhecimento de práticas corporais e artísticas de rua enquanto vivências autônomas, como dança de rua, grafite, artes circenses, teatro de rua, música, performances, intervenções urbanas, entre outros. Também possibilita uma reflexão sobre quem são os artistas de rua e suas formas de ver, interagir e intervir socialmente, ou seja, explorando os contextos históricos, estéticos, culturais e suas diversas técnicas de expressão. Permite também a identificação e interpretação de temáticas socioculturais e ambientais expressas nos espaços públicos pelos artistas de rua, além de populações sociais e artístico-culturais ou ambientais, né? No caso, intervenções estéticas, organização de projetos pessoais e coletivos, encontros, exposições, feiras, eventos, entre outros, valorizando as potencialidades relacionadas às artes de rua e preservando o patrimônio público e ambiental. Tudo isso dialogando com os dois eixos que a unidade curricular apresenta. Então, vamos ver algumas propostas para trabalhar durante as semanas em que a unidade curricular Artes de Rua for veiculada. Então, na primeira semana, é necessário que o aluno saiba conceituar. Então, para entender o que é arte de rua ou arte urbana, é necessário que ele compreenda o conceito, o objetivo, quais as modalidades, que origem, né, como surgiram as artes de rua, como é a arte de rua no Brasil e fora dele, qual a relação entre natureza e arte urbana, formas de ver, interagir e intervir socialmente, já adentrando no eixo de mediação sociocultural. Então, aí estão alguns subsídios em que vocês poderão encontrar aspectos para trabalhar nessa primeira semana. Em seguida, vamos explorar o hip hop. Vamos entrar na origem e em alguns movimentos brasileiros. Aí entra o DJ, entra o MC, entra o rap. Aí vocês podem explorar alguns tipos do hip hop, alguns aspectos do hip hop. Esses subsídios poderão ajudar. Então, vocês vão ver o público-alvo, o viés político, os costumes, como é que eles se vestem, né? O gênero, a aceitação, fazendo uma ponte em relação à família, à sociedade, questões de preconceito, que vem aquela questão: será que os DJs, os MCs e os proponentes de rap, eles têm que ser de classes sociais inferiores ou não, né? Tem que ser favelados, como costumam dizer, ou não. Então, esse diálogo é importante para desmistificar esses aspectos que são preconceituosos, além, obviamente, de entrar na questão linguística e na literatura, vislumbrando a poesia que esses movimentos possuem. Em semanas seguintes, dá para ativar a criatividade dos alunos. Afinal de contas, um dos eixos é o de processos criativos. Então, como sugestão, pode ser proposto um concurso de raps, né? Dá para dividir a sala em trios, por exemplo, para a construção de raps, e aí eles são socializados no segundo momento, né?
e a escola pode, inclusive, propor uma votação para saber qual o melhor. Então, pode chamar o gestor, o educador de apoio, o professor orientador da unidade curricular. Então, isso, inclusive, poderá ser explorado, no caso dos vencedores, na culminância, no final da apresentação da unidade curricular. Isso pode durar mais ou menos 2 semanas. Na semana seguinte, é a vez dos grafites. Então, grafite ou pichações. Aí vocês podem explorar as diferenças que esses dois aspectos possuem. Aí vem mais uma vez a questão da marginalização, dessa vez envolvendo a arte, o grafite no Brasil. Então, vocês podem discutir aspectos do público grafiteiro, né, em que entra juventude, entre os territórios, periferias, galera, patrimônio público, a ilegalidade do grafite, as denúncias, entra também a exclusão social, a propriedade privada e o urbanismo, já que muitas dessas pichações, vamos dizer assim, costumam ser observadas em patrimônios públicos. Também podem ser explorados os estilos, né? Cores, caligrafia, técnicas de reprodução de formas de imagens, subjetividades e linguagem. Aí alguns subsídios que poderão ajudar na fundamentação desse trabalho. Na semana seguinte, pode ser sugerida uma pesquisa no bairro da escola, ou então em outros bairros. Aí eu até coloquei uma sugestão de planejamento, pode dividir a sala em grupos, escolher uma pessoa responsável desse grupo, né? Pode ser um aluno que faça parte do protagonismo, um aluno protagonista, né? E aí poderão investigar os grafites nas paredes das escolas, ou então em outros muros, e tirar fotos. Poderão também investigar grafiteiros ou artesãos e as técnicas que usam, como grafite, que aí vem o stencil, a máscara, o grafite 3D, o wild style, o bomber. Se experimentar as técnicas, pode pedir para o colega filmar, inclusive, né? Durante esse momento de entrevista. Pode marcar, inclusive, um horário para o retorno dos grupos, como se fosse um pequeno city tour, né? Só que é um city tour pedagógico, vamos dizer assim, né? Em que eles deverão voltar para a escola. Se for o caso, pode-se sugerir até outros professores e funcionários disponíveis para ficarem responsáveis pelos grupos e acompanharem a investigação. Podem solicitar que cada grupo crie painéis com as fotos que tiraram e as nomeiem com temáticas específicas. Então, o grafite que é relacionado à política, ou os grafites, no caso, relacionados à questão mais de relacionamento amoroso, em que coloca aqueles desabafos, pedidos de namoro, pedidos de casamento, os grafites de propaganda, inclusive, né, também podem ser explorados, além de outras temáticas que podem ser divididas. Podem orientar sobre a exposição da aula seguinte, de modo que os alunos emitam pontos de vista sobre os grafites, e aí é onde vem a parte crítica, em que poderão ser analisadas as temáticas e a linguagem com que foram confeccionados. Na semana seguinte, pode ser feita uma exposição com os painéis, né? E podem ser observados os pontos que foram sugeridos na divisão dos grupos, para que eles exponham o seu ponto de vista de acordo com as criações e com o que eles pensam a respeito das temáticas. Na semana seguinte, é a vez do break. Então, a história do break, os estilos, os movimentos. E ainda, voltado para o break, na semana seguinte, podem ser apresentadas mostras de vídeo e prática de break. Inclusive, também, a formação de grupos, né, para a criação de uma apresentação de break para a culminância. Até há, como sugestão, o filme Ela Dança, Eu Danço, né, que podem auxiliar nessa questão. Em uma semana seguinte, chegou a vez das artes circenses.
Aí vem as origens do circo, os espetáculos desde a Idade Média Romana até a atualidade e os artistas na espera do sinal. Alguns subsídios estão aí para que vocês façam o download e tenham a base para essa apresentação. Ainda continuando com as artes circenses, se der a sorte de haver um circo na cidade, os alunos podem ir fazer um relatório do que viram, né? Abordando a questão corporal, a criatividade, o propósito de cada parte, né? Então, isso tudo pode ser útil para o trabalho com o circo. Inclusive, caso não haja, porque aí, no caso, eles podem observar também algumas partes do circo. Se não houver um circo na cidade, pode haver o trabalho baseado em vídeos do YouTube, né, para fazer o relatório. Inclusive, é uma sugestão do Cirque du Soleil e outros. Então, dá para dividir, analisando o trabalho do mágico, dos malabaristas, o Clube da Morte, os palhaços e por aí vai. Então, pode haver, inclusive, um seminário para socializar o relato do que cada grupo visualizou, seja no circo presencial, seja nos vídeos que ele analisou ou que foi incumbido a cada grupo. Na semana seguinte, pode solicitar, inclusive, uma atividade mais prática, na verdade, né? De práticas circenses. Caso haja artistas na cidade, pode convidar, inclusive, para a elaboração sim, de um trabalho, né, de uma apresentação. Um grupo, na verdade, pode fazer uma apresentação circense de qualquer um desses aspectos citados na semana anterior, né? Alguém que queira desenvolver suas habilidades como mágico, como malabarista, como palhaço, né? Sempre com o viés pedagógico, né? Na semana seguinte, é possível, inclusive, fazer o diálogo com alguns aspectos da unidade curricular anterior. Tanto é que eu proponho, inclusive, uma revisão dos tipos de linguagem abordados na unidade curricular das HQs, né? Em que entra a linguagem verbal, a linguagem não verbal, a linguagem mista, e entram novas modalidades de linguagem, como a linguagem artística, a corporal, a visual motora, com os subsídios que estão aí para vocês seguirem. Na semana seguinte, pode ser proposto um debate com a temática Minha Convivência com as Artes de Rua. No primeiro momento, pode dividir a sala em grupos e lançar temáticas, né, livres. E aí, os alunos podem conversar sobre essas modalidades, seguindo essas perguntas que estão sugeridas. Na comunidade em que você mora, existem artistas de rua? Fale um pouco sobre esses artistas que você conhece na rua ou na sua cidade. Em que linguagem eles se expressam? Será que você conhece algum artista na sala, na escola? Se você tivesse que desenvolver uma arte de rua, qual gostaria de fazer? E aí, no segundo momento, né, pode organizar a sala e fazer a exposição dos pontos debatidos, inclusive usando como ponto de discussão a pergunta que está aí: qual a importância social dos artistas de rua na construção da cidadania? Um tema bastante pertinente, né, considerando o eixo do viés sociocultural. Se o segundo momento for explorado em outro dia, pode solicitar, inclusive, que o grupo leve imagens ou vídeos dos artistas que conhece ou que tenha visto, e aí a aula fica lá muito mais dinâmica. Aí entra também o aspecto criativo. Então, nessa semana, com esse debate, é possível, inclusive, manter um diálogo com os dois eixos dessa unidade curricular. Há outros aspectos a serem trabalhados, como, por exemplo, intervenções urbanas, no que as artes de rua interferem. Então, vocês podem, inclusive, instigar os alunos a falar sobre sociedade, paisagismo, meio ambiente, geografia humana, geografia urbana, cultura, família, trabalho, já que assim,
a condição de o professor ministrante dessa unidade curricular ser o professor de arte. Então, ele pode utilizar para a sua área afim. Do mesmo jeito, também pode ser trabalhada a performance, em que entra o profissional de educação física. Aí, obviamente, tem que partir da discussão do que é performance, quais as temáticas, entra a relação com o corpo e o que é que pode ser aproveitado disso nas artes de rua. Quem usa as suas habilidades performáticas na rua? Quem seriam os usuários? Numa semana seguinte, pode ser trabalhado o teatro de rua. É a vez de utilizar, por exemplo, a questão dos aspectos específicos do teatro. Quem tem acesso? Qual a diferença do teatro de rua e do teatro em palco italiano? Há grupos de teatro de rua no Brasil, então quais os aspectos sociais, políticos e econômicos que eles detêm? E aí também pode fazer uma pesquisa e criação de uma cena para apresentação na rua próxima à escola, né, e discutir como foi o processo de vivência dessa experiência. Também pode trabalhar os artistas de rua e suas formas de ver e interagir e intervir socialmente. Então, alguns pontos de vista sobre o texto Artes de Rua e Objetos de Resistência podem ser consultados no site que será disponibilizado no slide, além de outros textos que podem ser trabalhados dinamicamente, que estão sendo sugeridos. Na semana seguinte, pode-se trabalhar a questão da bricolagem. Obviamente, tem que partir do conceito. Qual é a função do bricoler, que é a pessoa que trabalha com essa arte? Pode explorar informações sobre os profissionais de rua, que utilizam também a bricolagem, como, por exemplo, os vendedores, né? Os vendedores de instrumentos musicais, os que trabalham com artesanato, os que trabalham com construção de bancos, mesas, cadeiras, brinquedos, panos de prata, toalhas, livros de cordel e tudo mais. E pode, inclusive, apresentar algumas imagens em slides de PowerPoint e investigar o conhecimento dos alunos sobre os autônomos que trabalham na rua com essa perspectiva de bricolagem. E, por fim, nas semanas finais da apresentação da unidade curricular, pode fazer uma feira de arte de rua. Organize grupos para exposição das artes de rua diversas. Vejam que nós começamos com grafite, aí entrou dança, entrou rap, entrou a bricolagem, pode também entrar a estátua viva, o perna de pau, as paródias, a arte circense e tudo mais. E você pode fazer um grande festival na culminância com a participação de toda a escola. Tá certo? Então, eram essas sugestões que eu gostaria de apresentar para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.